com 2 meses de antecedência. Ora, no Opinião Pública desta manhã falamos do testamento vital. Queremos saber se considera importante que uma pessoa tenha a possibilidade de decidir interromper a vida em caso de incapacidade. Está ou não de acordo com as regras a que obedece todo o processo? É ou não uma forma de garantir a dignidade no fim de vida? Contamos com a sua participação. Pode já começar a ligar. Os telefones são 21416-1147 ou 21416-1148. Pode também participar enviando os seus e-mails para o nosso endereço opiniãopublica@sic.pt ou ainda participar deixando a sua análise no site do programa em sicnoticias.sapo.pt/opinião pública com integração no Facebook. No inquérito desta manhã, o inquérito telefónico, perguntamos-lhe se tenciona fazer o seu testamento vital. Se sim, marque o 760 300 381. Se não, ligue então para o 760 300 382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais o IVA. É convidado do Opinião Pública desta manhã, João Macedo, é enfermeiro e professor de Bioética na Universidade do Minho, está nos estúdios da SIC em Matosinhos. João Macedo, muito bom dia, bem-vindo a este Opinião Pública. Bom, eu começo por lhe perguntar, enquanto profissional, se tivesse a oportunidade de ligar para este nosso inquérito telefónico, o que é que responderia? Tenciona a fazer o testamento vital? Muito bom dia e obrigado pelo convite e dar-vos os parabéns por conduzirem este tema à opinião pública, que eu acho que é fundamental. Eu não só colocaria, digamos, o meu sim, que faria o testamento vital, como já o fiz no dia 1 de julho, já fui efetivamente submeter ao registro do meu testamento vital, portanto já está em processo de validação. Neste caso. Eu sei que o João Macedo colaborou no âmbito deste processo legislativo sobre o testamento vital. O que eu lhe pergunto é se é de facto uma forma de garantir a dignidade no fim da vida. Portanto, eu participei numa audição ao grupo o grupo parlamentar o grupo da saúde que estava encarregue de elaborar a lei do testamento vital e algumas das sugestões que foram lá colocadas e que foram sugeridas não foram, na maior parte dos casos, vertidas para a lei. Portanto, no meu entender, a lei do testamento vital já enferma de algumas debilidades ou fragilidades que poderiam ser efetivamente mais reforçadas, tendo em conta o historial de outros países que já têm o testamento vital no seu enquadramento jurídico e que está devidamente reforçado e já foi atualizado, etc. Relativamente se a lei realmente promove a dignidade, especialmente nas questões do fim de vida, eu penso que sim. Eu acho que isto é uma mais-valia, é uma lei que visa reforçar a responsabilidade e a autonomia da pessoa no que diz respeito ao fim de vida e por outro lado, vem ajudar os profissionais porque, no caso de dilemas éticos, a situação passa a estar, digamos, clarificada se a pessoa tiver feito o seu testamento vital. Portanto, penso que... É uma forma de dizer que o doente... É uma forma de dizer que o doente, a vontade do doente deve sempre prevalecer. Sem dúvida, digamos, é uma vontade que expressa anteriormente e que no exato momento em que a pessoa não tem capacidade para se expressar e tendo em conta que fez uma reflexão profunda daquilo que gostaria de receber ou dos cuidados que recusa, já te fez previamente, aquilo irá prevalecer naquela situação clínica. Num caso de uma reanimação, imaginemos um determinado doente tem uma situação irreversível, um estado de coma vegetativo persistente e, nessa circunstância, declarou que não quer, efetivamente, ser reanimado se tiver uma paragem cardiorrespiratória. Prevalece a sua vontade. Portanto, essa é digamos, um respeito, mesmo pela vontade que foi expressa, pelo menos nos 5 anos, que é o prazo de validade deste testamento, em termos legais, não é? Mas o desejo de não querer prolongar o tratamento não é, em última análise, o desejo de querer morrer?
Sim, em última análise, é o desejo, eu acho que é o desejo de não querer estar naquela situação, não tem qualidade de vida na perspectiva daquela pessoa e, portanto, julga que não valerá a pena iniciar um determinado tratamento, que pode ser até fracassado, pode nem ter êxito, mesmo que tenha êxito, o quadro não irá melhorar, irá piorar, não é? Mas deixe que eu diga um aspecto fundamental que no nosso enquadramento jurídico não está presente e que faria todo sentido, a propósito das palavras que há bocadinho proferiu. O desejo da pessoa morrer. Há alguns países que, antes deste documento de diretiva antecipada e da pessoa escolher os atos, os cuidados que quer receber ou que não quer receber e das situações clínicas em que isso vai ser ativo, tem uma pequena introdução em que a pessoa expressa os seus valores sobre qualidade de vida, o que é para ela qualidade de vida, o que é para ela viver dignamente. Portanto, digamos, é um enquadramento que ajudará o profissional a perceber que valores estão subjacentes na vida daquela pessoa. E porque é que ela, mediante esses valores que os descreveu, a seguir diz que nesta e nesta circunstância eu não quero que me reanimem, eu não quero que me hidratem, eu não quero que me alimentem por uma sonda. Portanto, ou seja, é um testamento muito mais complexo e muito mais, ajudaria muito mais os profissionais de saúde. Portanto, mas porquê é que em Portugal não se avançou, essa parte introdutória não entrou na nossa regulamentação? Não tenho conhecimento. Aliás, na Assembleia da República eu próprio entreguei aos deputados um modelo que já existia na Andaluzia, e esse modelo, que eu acho que é um modelo muito pragmático e tem alguns anos já de prática e, portanto, eles estão satisfeitos com essa aplicação, e esse modelo estava subjacente a esse tipo de registro, ou seja, os valores da pessoa, a pessoa dizia os seus valores, de seguida apresentava as indicações clínicas, as situações clínicas em que a diretiva seria efetivada e depois, a seguir, também de uma forma muito intuitiva, os cuidados que queria ou não receber. Isto só para ter E depois era muito mais discriminado, portanto, muito mais intuitivo, ou seja, a forma como o nosso testamento está feito, esta diretiva, digamos a diretiva como está extremamente elaborada, penso que não ajuda o cidadão médio a preenchê-la. Portanto, é um bom avanço, mas em sua opinião, sem dúvida. Deveria ter ido mais longe. Sem dúvida. Deveriam ter... Não, eu penso que nem era preciso ir mais longe. Eu acho que era ter ido buscar os bons exemplos que já estavam no terreno, em países europeus, e nomeadamente aqui na zona da Andaluzia, ver as perspectivas e aplicar um modelo semelhante, com alguma adaptação para, digamos, para a cultura portuguesa ou semelhante, mas poderia ser um bom modelo a ser replicado. Não o fizeram, o que cria algumas situações, no meu entender, complicadas, porque então, a maior parte das pessoas... João Macedo, já vamos falar sobre essas situações sim. em que pensa que esses detalhes poderiam fazer a diferença. Para já vamos conversar, para já vamos ouvir as primeiras opiniões. Já temos algumas pessoas prontas para participar. É o caso da Conceição Costa, está a ligar-nos aqui de Lisboa. É reformada. Muito bom dia. Bom dia. Conceição Costa, a sua opinião, e pedir-lhe, por favor, se desligava o volume da sua televisão. Sim. Não é comigo. Creio que agora será mais fácil a comunicação. A sua opinião, bem-vinda. Bom dia. Bom dia. É respeito ao problema que estão a dispor na TVI, eu não sou muito de acordo dessa situação, porque eu já estive mal, já tive 2 infartos, já sofri, já fui operada, já sofro muito, tenho muitos problemas, tomo 21 comprimidos todos os dias e sou católica, sou praticante. E acho que Deus não gostaria que eu fizesse isso. Eu, por mim,
Só se eu tivesse uma doença gravíssima que não houvesse hipótese. Porque assim eu preferia sofrer até que Deus quisesse, e mesmo com o sofrimento, agora há já muita coisa que tira o sofrimento e que as pessoas vão resistindo e pronto, não sou de acordo de matarem as pessoas. Muito bem, e compreendemos a sua opinião. Obrigada por ter participado numa opinião pública aqui na SIC Notícias. Vamos ao encontro da Eduarda Dias, reformada também, mas está a ligar-nos de Massamá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia também para o seu convidado, e gosto muito de ouvir este programa, que é um programa realmente muito aceito pelos ouvintes, que já têm ouvido gabar, eu não consigo muitas vezes apanhar. Olha, acerca do problema de hoje, eu digo que quase já não é preciso fazer alterações no testamento vital. Se cá já está, responda-me só, sim ou não, cá já está em vigor. Como? Já está em vigor. Sim, a partir do dia 1 já pode fazê-lo pela internet. Já poderia fazer em papel e agora também já pode fazê-lo pela internet. Não é preciso fazer, porque o nosso Primeiro-Ministro está a cuidar disso. Porque da maneira como ele está a tirar as reformas à gente, daqui a pouco a gente não tem dinheiro. Se fizesse o testamento vital, era só para dizer que não me deixassem andar por aí feita pobrezinha, a pedir que comer e a pedir para me matarem a fome, que é a coisa mais triste que eu acho. Porque uma pessoa desconta tantos anos e depois não sabe se vai ter dinheiro, ou menos para ir para um lar, para estar num lar e para ter quem cuide de nós. E de resto, Eduarda Dias, essa questão da redução das pensões já foi várias vezes debatida nesta opinião pública. De qualquer das formas, tomamos nota da sua posição. Bom dia. Vamos ao encontro da Teresa Lopes, é aposentada e está a ver esta opinião pública aqui de perto, da Amadora. Bom dia. Bom dia. Eu estava à espera deste dia já há muito tempo. Porque já tinha interiorizado que mais dia menos dia esta realidade ia acontecer no nosso país, e portanto perfeitamente mentalizada para fazer o meu testamento vital. Eu tenho 72 anos, trabalhei 49, coisa pouca. Sempre vivi com dignidade e quero morrer com a dignidade com que sempre vivi. Por conseguinte, se calhar ainda acrescento algumas coisas àquilo que está previsto na diretiva de tudo sobre o testamento vital. Ninguém está a querer matar as pessoas. Isto que fique bem claro. Não estamos a falar de eutanásia, ainda que a mim pessoalmente não me repugna a eutanásia, mas compreendo que a maior parte das pessoas não sinta da mesma maneira. Mas não estamos a falar de eutanásia, estamos a falar de uma pessoa saber que tem uma doença incurável, que está num sofrimento atroz e que a sua vida está a ser prolongada artificialmente, porque não há retrocesso, não há volta a dar. O caminho é mesmo a morte. Por conseguinte, deixem-nos morrer com dignidade. É a única coisa que eu peço. Deixem-nos de morrer com dignidade. Bom dia. Teresa Lopes, bom dia, obrigada pela sua participação, tocando aqui em alguns assuntos para daqui a pouco desenvolver. Vamos até Olhão conversar com António Medeiros, é técnico. Bom dia. Olha, muito bom dia, bem-aja pelo vosso programa. De facto, este é um tema muito pertinente. Eu, particularmente, e derivado também a problemas de saúde, não estou a pensar que seja já para amanhã, mas um dia chegará, obviamente, como a todos, mas se calhar para mim um pouco antes. Eu entendo que, de facto, foi muito bem pensado esta situação, porque, infelizmente, nós temos algumas pessoas que por questões religiosas ou do chamado politicamente correto, esquecem-se que nós somos todos diferentes e cada um tem a sua forma de sentir, de pensar, e todos nós temos os nossos direitos, independentemente
de a lei que um país tenha, o indivíduo, o cidadão em si, tem o seu próprio, digamos, os seus próprios direitos. São coisas demasiado íntimas para poderem muitas das vezes serem atropeladas, enfim, pela hipocrisia do politicamente correto e etc. Em termos da própria religião, nós também sabemos as notícias que têm vindo e as coisas que se passam dentro das religiões, portanto não serão às vezes as pessoas mais indicadas para criticarem certas e determinadas possibilidades de decisão que nós, os seres humanos, temos. Da minha parte, eu entendo que, de facto, com alguns possíveis ajustes que possa haver, porque nada é definitivo, mas essa lei, para mim, bem-aja a quem se esforçou para que isso fosse possível, e é atualmente uma realidade que agrada, porque, de facto, nós temos o direito de viver, não temos o direito de sermos massacrados nos nossos últimos momentos com qualquer coisa que nem sequer é vida. E, portanto, mais vale a própria família ficar descansada, e eu falo por mim, não gostaria de deixar a minha família assim muito tempo a sofrer. E a morte é uma coisa que nós temos como certa, é o único dado adquirido da vida, e, portanto, bem-aja quem fez a lei. Os ajustes poderão vir, obviamente, mas para já é um passo muito importante. Muito obrigada a nós, António Madeira, pela sua participação e pelo seu contributo. Vamos até Castelo Branco. Maria Belo, bom dia, a sua opinião. Muito bom dia, minha querida. Para já, eu dou os parabéns por trazerem à baila este assunto, que é sempre polémico, mas estou muito contente. É para dizer que eu, por exemplo, a semana passada já fui à procura dessas informações, porque um advogado, meu amigo, me deu a portaria onde eu poderia encontrar as informações, e eu vou fazer o meu testamento vital. Tenho 59 anos, aos 52 anos eu doei o corpo à Universidade de Coimbra, portanto, aos hospitais da Universidade de Coimbra. É o meu ultimato pedagógico, como eu costumo dizer, porque eu fui professora durante 34 anos. E estou muito contente porque vem o testamento vital completar esta minha ideia, porque eu acho que nós, não é? O nosso ADN tem tudo inscrito, inclusive é o dia da nossa morte, a não ser que seja por acidente. Eu tenho tido uma vida extremamente ativa, muito positiva, muito boa, apesar de ter ficado quase cega totalmente, 95% de incapacidade, de um momento para o outro, e ter uma artrite reumatoide grave. Mas não é isso que me faz desistir. Mas de qualquer maneira o testamento vital é mais uma certeza de que eu vou morrer na hora certa e não quando as máquinas o deixarem. É isso mesmo. Quero seguir o meu destino como humana, como ser humano, e deixar aqui o meu obrigada e dar uma sugestão, porque acho que não se fala disso. Uma das coisas que eu, por exemplo, gostaria que estivesse no testamento vital é a recusa a tratamentos invasivos. Porque eu, já que doei o meu corpo, não é? Gostava de doar o mais completo possível para poder ajudar os novos médicos. E não quero não quero tratamentos invasivos, dolorosos e que não vão dar a nada. Eu tenho experiências na família e não quero seguir essa experiência. Muito bem, obrigada Maria Belo pelo seu testemunho, um bom dia. O Gil André está a ligar-nos do Porto, é comercial, bom dia. Estou sim, muito bom dia. Bom dia, a sua opinião. Um bom dia para si, Marta, para o seu convidado. Em relação a este assunto, o que diria é que finalmente sinto que estou a viver num país evoluído. Ou seja, já que a eutanásia não é possível no nosso país, já deveria ter sido há muito tempo como noutros países, mas pelo menos valha-nos esta novidade. Eu sou completamente de acordo e vou de encontro ao que uma senhora há pouco falou acerca da dignidade em morrer. Visto que na terceira idade já lidamos com tantos problemas de saúde, pelo menos que haja algo que possa colmatar isso, que é o caso. Portanto, sou completamente a favor, como
como digo, vou repetir, já que a eutanásia não é possível, que haja esta situação para colmatar. Em relação a uma senhora que falou em termos religiosos, eu penso que as pessoas, por vezes, nós sabemos como é que a religião funciona, eu penso que as pessoas confundem muito religião com fé, mas pronto, isto seria outro assunto. Mas qualquer pessoa que tome esta atitude na sua plena consciência está a pensar em si, mas principalmente em todos os que estão ao seu redor, e principalmente familiares, e na dor que isso seria em vê-los num estado vegetativo, por exemplo. Portanto, as pessoas que estão com esta ideia da religião e acerca de Deus, as pessoas não ponderam sequer nesse aspecto, seguem a linha de pensamento da religião e ponto. Portanto, é só mesmo isso que eu queria dizer. Ainda bem que isto vai ser possível. Ainda bem que também participou, Gil André. Obrigada. Até à próxima. Vamos fazer, João Macedo, aqui um ponto da situação destas primeiras intervenções. A grande maioria dos que participaram concorda com este mecanismo. Alguns dos nossos telespectadores tocaram no assunto da eutanásia. É importante distinguir os conceitos entre o testamento vital, a eutanásia ou até o suicídio assistido? Não, estão bem definidos e bem separados, não há confusão, embora haja sempre algumas pessoas que pensem que realmente estarmos aqui a definir um testamento vital é o primeiro passo para depois haver uma legalização da eutanásia. E não há esse caminho? Não, eu acho que é um caminho que vai ser feito, portanto não vale a pena estarmos com grandes ilusões a pensar que a legalização da eutanásia nunca acontecerá em Portugal. Eu penso que os Países Baixos já têm isso legalizado, a discussão está a ser feita na Europa e provavelmente virá, digamos, por aí abaixo e Portugal será um país onde isso também irá ser confrontado. Eu parece que devemos não estarmos muito exploridos e deixar que o assunto seja discutido, amadurecido. Agora, não é definitivamente uma questão, não é o caminho para a outra, ou seja, o testamento vital não é o caminho para a eutanásia. O caminho para a legalização da eutanásia acontecerá com o decorrer dos tempos. E esta é a minha perspectiva pessoal, portanto não vale a pena. Embora não seja a favor da eutanásia, não tenho nenhuma posição a favor, penso que isso será, definitivamente se instalará em Portugal, mais cedo ou mais tarde. Mas deixe-me só dizer aqui, dar uns apontamentos relativamente a alguns convidados, a alguns telespectadores que falaram e, portanto, e se calhar é melhor explicitar isto. Primeiro, o testamento vital é em regime voluntário, portanto, se a pessoa se sente bem com os cuidados de saúde, mesmo que eventualmente entre num estado de coma, num estado irreversível, numa doença terminal, etc., e julga que tudo o que vão fazer está de acordo com, respeita os valores e a dignidade que tem, portanto não fará um testamento vital, naturalmente. Portanto, não é um regime voluntariado. Ninguém está aqui a angariar sócios. Portanto, é para aquelas pessoas que julguem que, para respeitar os seus valores e a sua dignidade nas questões de fim de vida, é importante ter uma declaração antecipada daquilo que pretendem ter ou recusar. E qualquer pessoa pode fazê-lo. Deixe-me só, qualquer pessoa pode fazer. Exato, qualquer pessoa pode fazer, maior de idade e, portanto, que tenha capacidades cognitivas para o fazer naturalmente. Relativamente às questões religiosas e, portanto, relativamente à Igreja Católica e daquilo que eu tenho ouvido, embora não seja a minha formação não é nessa área, mas mesmo tenho ouvido da parte da Conferência Episcopal Portuguesa, não há nada a obstar relativamente ao testamento vital. Portanto, eu penso que a religião, nomeadamente a religião católica, não é contra uma disposição prévia para a pessoa e, portanto, não há nenhum tipo de sanção nesse aspecto. Depois, houve uma telespectadora que falou sobre a recusa de tratamentos invasivos. Pois, isso realmente vai nos conduzir à forma como a diretiva está, digamos, organizada, não é?
porque se repararem na forma e retirarem lá do site do Portal da Saúde, vão reparar que se a pessoa quiser dizer que não quer tratamentos invasivos e deverá elencá-los, terá que escrever, portanto, de uma forma manuscrita, aqui nos itens outras situações. E, portanto, isso é mais digamos, um obstáculo. Um obstáculo, porque provavelmente esta telespectadora sabe do que está a falar, que tratamentos invasivos é que acha que ela recusa, mas outras pessoas não têm conhecimento desse tipo de tratamentos e, portanto, não queirão elencar esses tipos de tratamentos aí, têm que ter o aconselhamento de um profissional. Mas eu penso que a falha maior neste processo legislativo tem a ver com a ausência de um guia orientador para a elaboração da diretiva antecipada. Aquilo que os andaluzes também têm, com imagens e tudo, explicando, afinal, o que é a reanimação cardiorrespiratória, o que é isto da alimentação artificial, o que é isto de um tratamento invasivo. Que e, tratamentos portanto, invasivos mediante a ausência desses detalhes, as pessoas devem aconselhar-se com os médicos, com enfermeiros, com especialistas? Com os especialistas, eu penso que sim. Quer dizer, na falta deste tipo de dados, devem pedir o aconselhamento. Aliás, o próprio modelo apresenta aqui numa nota final que a pessoa deve debater previamente o assunto com o profissional de saúde da sua confiança ou com a equipa de saúde que o cuida. Portanto, isso definitivamente é algo remediatório, porque eu penso que o que deveria estar subjacente a esta diretiva era um guia com todos os dados e explicando, traduzindo em miúdos, como se costuma dizer, para as pessoas perceberem do que se trata determinadas circunstâncias. Para poderem fazer escolhas mais informadas, claro, não é? Claro, senão é complicado. É muito complicado fazerem uma diretiva antecipada de vontade sem terem conhecimento cabal das situações clínicas e de que tratamento estamos a falar. Por exemplo, quando aqui fala em medidas paliativas, hidratação oral mínima ou subcutânea, eu penso que a maioria das pessoas não sabe o que é que isto significa. Eu tenho que pedir que quero receber medidas paliativas, hidratação oral mínima, e se eu não pedir, então os profissionais não vão administrar. Portanto, isto é outra das questões que está aqui no formulário. O guia fazia de facto falta para tirar essas dúvidas. Ou explicam o que estamos a falar, ou esta questão nem deveria estar presente, que é o que acontece noutros formulários. Esta questão nem deveria estar presente. Já voltamos a conversar, João Macedo, para já alargamos uma vez mais o nosso espaço aos nossos telespectadores. Vamos até ao Estoril. Maria Oliveira está aposentada e pronta para dar a sua opinião. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Olha, eu sou enfermeira. Trabalhei toda a vida em bloco operatório e cuidados intensivos. E tive uma experiência porque quis ter mesmo em cuidados continuados. E vou fazer sim o meu testamento vital. Porque o que eu vi nos cuidados continuados era a antítese da eutanásia, era prolongar o sofrimento. E eu acho que as pessoas devem partir com dignidade. Terem dignidade na sua vida até ao fim. E até aqui isso não tem sido levado em conta, mas de maneira nenhuma. Eu vou sim fazer o meu testamento vital. Não aconselho ninguém, porque cada um é livre. Agora deviam, sim, visitar cuidados continuados e saber o que é que as pessoas passam. E com isto faço um apelo aos jornalistas. Que esta informação seja dada, bem dada, como é que as pessoas a devem fazer, porque poupar o sofrimento, que já não tem, uma coisa que não tem retorno. Eu assisti a coisas que, a seguir, me tive que fechar em casa dias seguidos sem sair à rua e às escuras, que nunca pensei que pudesse existir. Porque fazer uma reanimação cardiorrespiratória, tudo bem, é uma coisa de momento. Agora, coisa que se prolonga por meses,
anos que as pessoas partem já a cheirar mal, não. Maria Oliveira, obrigada pela participação, pela partilha e também registámos a sua sugestão. Enquanto jornalistas é o que procuramos fazer também aqui neste programa, divulgar um pouco mais esta iniciativa. Vamos até que a luz. Maria Assunção, reformada, muito bom dia. A sua opinião? Bom dia. Primeiro que tudo, quero dizer que o vosso convidado está a fazer a explicação e a introduzir o programa de uma forma lúcida e isenta, o que é uma coisa que muitas vezes não se vê com frequência na nossa televisão. Eu vou fazer o meu testamento vital. Aliás, até vos queria perguntar uma coisa. Eu tentei no meu centro de saúde em Queluz, tentei mais tarde em Sacavém, onde fui acompanhar uma pessoa doente, e em nenhum dos sítios tinham, não sei se há formulários, se o que é, porque eu não tenho internet, e queria fazê-lo em papel, e em nenhum dos sítios me souberam indicar, nem tinham, nem onde é que eu havia de procurar. Isto é um ponto. Fico muito agradada de que a maioria das pessoas que têm falado se pronunciem a favor da sua dignidade de vida, de morte, já que em Portugal, infelizmente, se vê tão poucos exemplos de dignidade, sobretudo nas figuras públicas. Além do mais, penso que estas pessoas que têm, estes ouvintes que têm ligado, têm mostrado que, afinal, apesar do retrocesso que o país neste momento atravessa, infelizmente, a maioria das pessoas tem uma perspectiva um bocadinho mais alargada e mais lúcida do que às vezes se poderia esperar com a desgraça deste país que nós estamos aqui a passar. Era isso que eu vos queria dizer. É a primeira vez na minha vida que telefono para um programa, embora veja muitas vezes o vosso, mas realmente isto toca-me particularmente, porque eu passei a minha vida toda com muita dignidade e gostava de morrer da mesma maneira. Maria Assunção, muito obrigada pela sua participação, por estas três. Esperamos ouvi-la noutras oportunidades. E antes de ouvirmos outras opiniões, peço muito rapidamente aqui ajuda ao nosso convidado que está nos estúdios da SIC, em Matosinhos, João Macedo. Esta telespectadora não consegui perceber se foi esta semana que tentou entregar o documento. Onde é que as pessoas, isto em termos muito práticos para ajudar, onde é que as pessoas podem procurar, onde é que podem entregar e fazer com que o registro fique formatado e fique pronto e esteja disponível? Pois, aquilo que está efetivamente indicado é que a pessoa se deve dirigir à sede do agrupamento do centro de saúde da sua área. Mas supostamente, como tem que retirar o formulário da net, essa é outra questão, isto devia haver esse formulário também nos próprios serviços. Não existe esse formulário nos serviços. Portanto, o que é que eu fiz, e se calhar dando a minha experiência, como foi lá no dia 1 de julho, portanto, fui o primeiro da zona do agrupamento Centro de Saúde de Braga a entregar o meu testamento vital. Os funcionários, muito simpáticos e muito amáveis, mas estavam ainda com muitas dúvidas no registro, o que é que tinham que fazer, de tal maneira que eu até orientei, porque já estava mais eu dentro do assunto do que os funcionários que iam receber o testamento vital. O que eu sugiro à telespectadora é que, se não tem acesso à internet, que peça a alguém que tenha acesso, retire o formulário. E, portanto, se quiser preencher o formulário, porque também pode preencher em texto livre, ou tendo todos os dados que estão no formulário, que é de identificação, e depois dizer, eu, nestas circunstâncias clínicas, quando estiver em estado de coma, quando estiver com uma doença oncológica, terminal, avançada, não quero que me reanimem, não quero que me façam isto, ou quero que me façam aquilo, portanto, pode fazer isso em texto livre e ir ao centro de saúde e entregar esse documento que deverá assinar na frente do funcionário. Portanto, isso tem que ser assinado, porque se de outra forma, se não for assinado na frente do funcionário, tem que trazer um documento autenticado, com assinatura autenticada pelo notário. Mas para que o documento tenha validade, deixe-me perguntar, para que este documento tenha validade, não é necessário que esteja registado na internet? Se a pessoa andar com o documento com ela, também é válido, não? Essa é outra questão que eu penso que a lei deveria deixar cair, ou seja, porque senão isto é muito complicado, e eu penso até para os profissionais de saúde, quer dizer,
Um documento que esteja registado vale, mas um documento que não esteja registado, que a pessoa ande com ele ao peito, digamos, com ele no bolso, também é válido, porque desde que esteja autenticado por notário. Isto causa, eu penso que os profissionais vão causar alguma estranheza, porque uma coisa é um profissional estar num serviço, num internamento, ir a uma base de dados e dizer este doente, este senhor ou esta senhora tem uma diretiva antecipada. E eu consulto e vejo ali a diretiva e sei quais são digamos, as indicações dessa pessoa, não é? Outra coisa é a pessoa vir com o papel do notário, não pondo em causa a autenticidade do documento, mas, no meu entender, e como profissional, causa-me alguma estranheza isso ter a mesma validade que aqueles que estão registados. Eu acho que deveriam ter feito como noutros países, que é todos são válidos a partir do momento que a pessoa os registra. E a base de dados é universal para todos os profissionais. Isso sim. Muito bem. Portanto, essa telespectadora deverá, em sua casa, fazer o seu testamento de um manuscrito ou optar pelo formulário. Muito bem, obrigada pela ajuda, João. Sim, vamos só ouvir as últimas participações, porque infelizmente estamos quase no final do programa. Saber o que pensa a Maria Silva, está reformada, a ligar-nos de Lisboa. Muito bom dia. E peço-lhe uma intervenção muito breve, por favor. Sim, muito bom dia. Primeiro que tudo, felicito a vossa equipa e também, quer dizer, a situação de terem escolhido este tema, que realmente é um tema que eu acho que tem uma importância enorme. Concordei muito com as palavras, penso que foram penúltimas, de uma ex-enfermeira. É aquilo que eu penso sobre o fim da vida e a dignidade de cada um. Infelizmente, acompanhei, foi a única parte que realmente foi nova para mim, foi acompanhar até o fim da vida 2 entes queridos que faleceram, e percebi que há muito pouca dignidade no fim de alguns seres humanos, porque a saúde realmente lhes pregou uma partida, ou seja, também as doenças, não é? Por isso concordo perfeitamente com o testamento, eu vou fazê-lo para mim própria. Tenho pena de que neste momento a burocracia, as situações complicadas que propõem às pessoas não sejam facilitadas, visto que temos pessoas com muita falta ainda de informação ou até de pouco interesse ou pouco esclarecimento das situações, e isso muitas vezes transforma tudo isto num número muito mais pequeno e esclarecido. Essa é a parte que realmente me desgosta muito. Em tudo que nós temos que resolver, a burocracia complica, não há facilidade na atuação das pessoas, pelo lado mais prático, e pronto, é só isto que eu vos quero dizer. Muito obrigada, Maria Silva, também por ter participado. Um bom dia. Bom, para concluir, apenas 2 minutos para o final do programa. João Macedo, eu não resisto em lançar para discussão e em jeito de conclusão, que sei que escreveu um livro sobre educar para a morte. O que eu lhe pergunto é se precisamos de facto de ser educados perante aquilo que é das coisas mais certas que temos na vida. Sim, sim. Aquilo que vocês estão a fazer com este programa, efetivamente enquadra-se perfeitamente nessa educação para a morte. Ou seja, todos os temas que rodeiam as questões de fim de vida precisam de ser debatidas pela sociedade. Nos meios de comunicação social, nas escolas, à semelhança. Não, ainda constitui um tabu, portanto, já caiu o tabu da sexualidade e, portanto, já se fala na educação sexual nas escolas, não é? Mas não se fala, por exemplo, de educar para a morte, no sentido não de matar alguém, mas no sentido de introduzir todas estas temáticas da eutanásia, do testamento vital, do fim de vida, todo o percurso do ciclo de vida, portanto, isso não está introduzido e, portanto, daí que haja um déficit educacional que conduz a este desinteresse das pessoas por determinados temas e quando são confrontadas com estas questões fogem um bocado. Portanto, é importante isso nesse aspecto. Deixe-me só dizer-lhe dar só um pequeno apontamento que eu acho que é fundamental, mesmo de sugestão, porque é uma coisa para a qual eu tenho-me debatido. Esta diretiva antecipada de vontade, o acesso está só colocado aos médicos. Ora, isto é realmente uma questão problemática. Como nos outros países, o acesso é aos profissionais de saúde que estão a cuidar do doente. E deve ser assim, porque tanto médicos como enfermeiros
podem ativar a diretiva antecipada tendo conhecimento. Portanto, e houve uma colega que falou, uma enfermeira que falou dos cuidados continuados. Nos cuidados continuados isso ainda é mais premente, ou seja, o médico não está lá 24 horas, portanto passa lá algumas horas, e são os enfermeiros que estão no serviço 24 horas. Têm que saber se há uma diretiva antecipada. Portanto, o acesso, isto tem que ser mudado, o acesso a esta diretiva, a este documento, deve ser feito aos profissionais e deve ser ativado na altura própria. Muito Portanto, bem. é uma sugestão que eu faço para que os serviços partilhados do Ministério da Saúde alterem isto. Assim como também no próprio documento, o aconselhamento deve ser feito por um profissional de saúde e não simplesmente por um médico. Muita matéria ainda para discutir. De qualquer das formas, creio que reservámos algum espaço e algum tempo para debater esta matéria tão complexa e tão sensível. Obrigada pela sua ajuda e por ter estado connosco aqui na SIC Notícias para debater o testamento vital. A pergunta que fazemos no inquérito telefónico é se tenciona fazê-lo. Os resultados do nosso inquérito telefónico, 82% das pessoas que participaram dizem que sim, apenas 18% respondeu que não. É assim, com o inquérito telefónico, com resultados, que fechamos o nosso programa. No Jornal do Meio-Dia atualizamos toda a informação desta sexta-feira. Até já.